pessoal, nessa aula vamos falar sobre os micro-organismos indicadores. Os micro-organismos indicadores vêm sendo utilizados na avaliação da qualidade microbiológica da água e de alimentos por muito tempo e correspondem a grupos ou espécies de micro-organismos que, quando presentes em um alimento, podem fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação de origem fecal, a provável presença de patógenos, a deterioração potencial desse alimento, também as condições sanitárias inadequadas durante o processamento, produção ou armazenamento. Os testes microbiológicos que usam micro-organismos indicadores são aplicados por diversas razões, incluindo o desenvolvimento, acompanhamento, verificação do controle do processo, investigação das causas da perda de controle, em algumas situações para avaliar diretamente a qualidade microbiológica dos produtos. Muitas vezes se dá preferência à análise de micro-organismos indicadores, considerando que o número dos diferentes patógenos presentes na água e nos alimentos pode ser muito grande, o que não é possível ou viável realizar a análise de cada patógeno que possa estar presente nos alimentos. Além disso, há dificuldades na detecção de alguns micro-organismos patogênicos. Assim, técnica e financeiramente falando, o isolamento e detecção de cada patógeno possivelmente presente no alimento seria inviável. Por isso, a preferência pela detecção, em muitos casos, de micro-organismos indicadores. Em geral, estes micro-organismos não são patogênicos e, como o próprio nome diz, podem ser usados para indicar indiretamente a possível presença de micro-organismos patogênicos em água e alimentos. Se destacam entre os micro-organismos indicadores a bactéria Escherichia coli e outros membros da família Enterobacteriaceae, que por mais de 100 anos elas têm sido utilizadas, essas bactérias, como indicadoras de poluição fecal. Entre os indicadores gerais de contaminação, temos também os micro-organismos aeróbios mesófilos e indicadores de higiene e também questões de segurança pública, bolores e leveduras. A família Enterobacteriaceae abrange diferentes bactérias, incluindo aquelas classificadas como coliformes. Essas bactérias são gram-negativas e fermentadoras de lactose, e dividida entre coliformes totais e coliformes termotolerantes. Entre os coliformes termotolerantes, antigamente chamados de coliformes fecais, temos a principal representante Escherichia coli, que tem como habitat primário o trato intestinal de humanos e de animais, capazes então de fermentar a lactose a 45 graus. Os coliformes totais abrangem diferentes gêneros bacterianos, bactérias gram-negativas, que fermentam a lactose a 35 graus. Além da Escherichia, nós vamos ter outros gêneros, como Citrobacter, Serratia, Enterobacter. E ainda nós temos, pertencendo a essa grande família Enterobacteriaceae, gêneros que não fermentam a lactose e que também têm representantes patogênicos. É o caso da Shigella e da Salmonella. Com relação aos padrões microbiológicos para alimentos, nós temos uma nova legislação que está em vigor. Foi publicada no final do ano de 2019 a Instrução Normativa número 60 da Anvisa. De acordo com essa legislação, nós temos padrões para Enterobacteriaceae e Escherichia coli, em substituição aos antigos padrões para coliformes a 45 graus, que eram determinados pela legislação que agora está revogada, a RDC 12 de 2001 da Anvisa. Assim, os padrões microbiológicos brasileiros atuais passaram a entrar em consonância com os padrões internacionais. Assim, nós temos atualmente como indicadores Enterobacteriaceae e Escherichia coli. Entretanto, alguns regulamentos técnicos de identidade e qualidade específicos para determinados produtos ainda trazem os padrões para coliformes totais, determinados a 35 graus, e coliformes fecais ou termotolerantes, que são aqueles que fermentam a lactose a 45 graus.
Por exemplo, nós temos o produto requeijão, a portaria do Ministério da Agricultura, do ano de 1997, que ainda traz, então, esses padrões. A legislação Instrução Normativa 60 da Anvisa estabelece padrão para coliformes totais apenas para águas envasadas. A quantidade de coliformes de uma amostra pode ser estimada através da análise do número mais provável, ENP, sendo que o método mais utilizado é o de tubos múltiplos, mesmo sendo uma análise demorada e trabalhosa. Entretanto, é reconhecida como método padrão para a contagem dos coliformes. Para a análise de coliformes, as amostras são diluídas, alíquotas destas diluições são inoculadas em tubos contendo caldo lauril como teste presuntivo. Estes tubos são incubados a 35, 36 graus por 24 a 48 horas. A provável presença de coliformes é evidenciada pela formação de gás no interior dos tubos, os quais contêm tubos menores, chamados tubos de Duran. Se houver a formação de bolhas, isso indica a provável presença dos coliformes. A análise deve ser continuada, fazendo-se testes confirmativos. O teste confirmativo para coliformes a 45 graus se faz em caldo Escherichia coli, incubando a temperatura de 45 graus por mais 24 a 48 horas. Para confirmar se há coliformes totais nas amostras, a análise, então, continua transferindo alíquotas do caldo lauril para o caldo verde brilhante, incubando a 35 graus. Os resultados da análise de coliformes são expressos em número mais provável. Para isso, deve-se consultar uma tabela em que há correlação entre os tubos positivos, ou seja, aqueles tubos onde houve a formação de gás, com valores para número mais provável por grama ou ml da amostra. Aqui nós temos um exemplo em que houve a diluição das amostras, 3 tubos para cada diluição. Para a determinação de Escherichia coli em amostras de alimentos, pode ser realizada a inoculação das alíquotas das amostras já diluídas em agar contendo corantes eosina e azul de metileno, agar-EMB. Como podemos ver aqui na imagem, algumas colônias podem ter esse reflexo verde metálico. Já na determinação de Enterobacteriaceae, pode ser realizada em meio sólido. Já nesse caso é o agar glicose bile vermelho-violeta. As colônias apresentam um aspecto vermelho-púrpura, podendo ou não ter halos de precipitação. A contagem de aeróbios mesófilos é comumente empregada para indicar a qualidade sanitária dos alimentos. Em alimentos não perecíveis, como leite em pó, para o qual a legislação estabelece padrões, uma contagem elevada dessas bactérias é indicativa do uso de matéria-prima contaminada ou processamento insatisfatório. No caso de alimentos perecíveis, como alimentos cárneos, pode indicar abuso durante o armazenamento em relação ao binômio tempo-temperatura. Em alimentos deteriorados, já com alterações detectáveis e perceptíveis dos aspectos de odor, sabor, a contagem de aeróbios mesófilos costuma ser superior a 10⁶ UFC por grama ou ml de alimento. Outra justificativa para o uso da contagem de aeróbios mesófilos é o fato de que todas as bactérias patogênicas de origem alimentar são mesófilas. Portanto, a alta contagem de mesófilos significa que houve condições para que os patógenos também se multiplicassem, já que eles crescem à mesma temperatura do corpo humano. De forma geral, alimentos com qualidade microbiológica satisfatória apresentam contagens de aeróbios mesófilos até 10⁴ unidades formadoras de colônia por ml ou grama do alimento, bem como a ausência de patógenos. A análise de aeróbios mesófilos costuma ser feita a partir da técnica de contagem em placas, onde se faz as diluições da amostra inicialmente, alíquotas dessas diluições são inoculadas em meio de cultura, conhecido como agar padrão para contagem, PCA. As placas de Petri são incubadas a 35 graus, mais ou menos 1, por 48 horas.
As placas que apresentarem número de colônias entre 25 a 250 serão as escolhidas para a contagem. Os bolores e as leveduras também podem ser utilizados como micro-organismos indicadores, e pelo fato de se desenvolverem mais lentamente quando comparado com as bactérias, eles vão ser contaminantes principais de alimentos ácidos e de baixa atividade de água, como frutas frescas, vegetais, cereais. Eles são deteriorantes também de alimentos processados, como sucos de frutas, queijos, alguns alimentos congelados, desidratados e também aqueles em conserva. A sua presença indica deficiência nas boas práticas de fabricação e também eles podem indicar a presença de micotoxinas, que são metabólitos secundários produzidos por bolores. É importante ressaltar que a deterioração por leveduras ela não é prejudicial à saúde. Então, a questão das micotoxinas estará diretamente relacionado, a questões de saúde pública em decorrência da proliferação dos bolores. Para análise de bolores e leveduras, a amostra já diluída será inoculada na superfície do agar batata dextrose, lembrando que esse agar deve ser acidificado com ácido tartárico para evitar o crescimento de bactérias. A incubação das placas deverá ser feita a 25 graus por 5 a 7 dias e contar então as placas com colônias entre 15 a 150. Aqui estão algumas referências utilizadas na elaboração desta aula. Bons estudos e até o próximo vídeo!